Olá, amados e queridos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre imagens. Em um outro vídeo eu falei sobre idolatria, o que a igreja nos fala sobre, o que a Santa Igreja Católica nos fala sobre idolatria. E hoje eu quero falar sobre imagens. O que a Santa Igreja nos fala sobre imagem? O que são as imagens para nós? Bom, para entendermos sobre imagem, é importante a gente saber uma coisa. As imagens, elas podem ser duas coisas. Primeiro, as imagens elas podem ser um ídolo. O que é um ídolo? Um ídolo é quando eu pego uma criatura e coloco no lugar de Deus. Ou seja, eu pego um cachorro, um bezerro de ouro e digo: esse é o meu Deus. Oh, meu Deus, bezerro de ouro, eu te adoro, tu és o meu criador, lá, 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 lá. Isso aí é idolatria. Eu pegar uma criatura, qualquer criatura da criação de Deus, uma árvore, o sol, a lua, as águas, qualquer animal, qualquer objeto, e dizer que aquilo é o meu Deus, como muitas religiões fizeram e ainda fazem. Dizer que uma pessoa é o meu Deus, que um espírito, que uma árvore, que qualquer coisa que eu pego e coloco no lugar de Deus, isso é um ídolo, é uma idolatria. E se você quiser saber mais sobre idolatria, você veja o meu outro vídeo que fala sobre idolatria no meu canal. Mas hoje eu quero me ater sobre imagens. Agora existe o outro ponto que eu falei, que é ícone. As imagens podem ser ídolo ou pode ser ícone. E o que é um ícone? O ícone é aquilo que me aponta para alguma coisa. O ícone é aquilo que faz referência a alguma coisa. O ícone é como se fosse uma janela que se abre para mim olhar alguma coisa, né? Então o ícone, as imagens católicas, elas são ícones. E aí, quando eu pego uma imagem e faço dela um ídolo, eu estou pecando um pecado mortal, como eu falei, um pecado de idolatria, né? Condenado pela Santa Igreja, condenado nas Escrituras, condenado pelo Santo Deus. Então, o ídolo é pecado, é idolatria. Agora, o ícone não. Quando Deus proíbe o seu povo de fazer imagens, ele não está proibindo de fazer imagens, qualquer imagem. Não, ele está proibindo de fazer ídolo. A palavra mais correta ali é ídolo. Deus proíbe o seu povo de fazer ídolo, de praticar a idolatria, de pegar uma coisa e dizer que aquilo é Deus. Então, quando Deus proíbe de fazer ídolo, de fazer imagens de ídolo, ele está proibindo porque naquela época as nações pagãs, os povos pagãos que rodeavam Israel, inclusive de onde Israel foi libertado, do Egito. O Egito tinha vários deuses, os filisteus, todos aqueles povos ali daquela época, eles tinham seus deuses. Então Deus proíbe o povo de Deus de fazer imagens de deuses, porque o Deus criador, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, não tinha como fazer uma imagem dele, porque ninguém nunca viu ele nunca tinha se mostrado para ninguém, né?
Até lá na montanha, quando Moisés subia para falar com ele, uma grande nuvem, raios, o povo nem podia chegar perto, nem Moisés viu Deus. Então não tinha como fazer uma imagem do Deus invisível, não tinha como fazer isso. Mas, quando vem Jesus, quando Jesus se encarna no Verbo, quando Jesus se encarnou, e isso é lindo porque a gente vê lá no Evangelho de João. Se você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, e estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Aí aqui, ó, no versículo... no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único... vimos a sua glória, a glória que o Filho único do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo é a imagem de Deus. Cristo é Deus que se encarnou. Cristo é Deus. Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Então, quando as pessoas viram Jesus, eles estavam diante de uma imagem. Por isso, meus amados, que é interessante, porque ali Deus se revela, e ali nós temos uma imagem de Deus, a imagem do Deus Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Deus, ele não é contra as imagens. Deus é contra ídolos. Deus é contra idolatria. Então, você vai ver que depois que ele fala isso em Êxodo 20, depois que ele fala, não farás imagens de ídolos, ele manda fazer imagem, ele manda fazer a imagem. Você vai ver Deus várias vezes mandando fazer imagem, várias vezes. Pelo menos 4 vezes aqui eu vou citar para vocês, tá? Em Êxodo 25, do 16 ao 22, Deus manda fazer querubins de ouro batido, para colocar em cima de uma arca. E aquela arca simbolizava, representava a presença de Deus, a glória de Deus. Depois, em Números, capítulo 21, do versículo 8 ao 9, e o Senhor disse a Moisés: fazei para ti uma serpente ardente de bronze, uma serpente ardente, e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez uma serpente de bronze, fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Olha só, mais uma vez Deus mandando fazer uma imagem. Então, Deus não é contra a imagem, irmãos. Veja lá, 1 Reis, capítulo 6, do versículo 23 ao 27. Faze no santuário 2 querubins de pau de oliveira. Opa, 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 12 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados. O que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e outro tinham 10 côvados de altura. Salomão pô-los no fundo do templo, no santuário. Tinha as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Meu Deus do céu, que coisa grandiosa! Veja,
Deus mandou fazer querubins de madeira de oliveira. Tá vendo, amados? Outra passagem, 1 Reis capítulo 7, 28. Do 28 ao 30. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas em molduras, ou seja, quadros. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com seus eixos de bronze, e nos 4 cantos havia suporte fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. Então, veja, aqui eu citei 1, 2, 3, 4 passagens para vocês, falando de Deus mandando Moisés, mandando o seu povo ali fazer imagens. Fez imagem dos querubins, fez uma arca, fez a serpente de bronze, fez imagem de leões, bois e querubins no templo santíssimo da glória de Deus, lá que Salomão fez, né? Então, amados, Deus não é contra imagens. Eu, quando era protestante, meu Deus, era anticatólico, era anti-imagens, eu era iconoclasta, eu não gostava de ícones, de imagens, nada disso. Porque me foi colocado na mente, olha que Deus não queria que nós tivéssemos imagens. Mas, amados, não tem como fugir de imagens. Nós o tempo todo estamos olhando para imagens. A própria Bíblia com letras, as letras são o quê? São símbolos, são imagens. Então veja, amados, Deus não é contra imagens, muito pelo contrário, Ele é contra ídolo. Ele é contra nós pegar uma imagem e chamar aquela imagem de nosso Deus, aí sim é pecado. Mas a imagem sagrada, as imagens sagradas na Igreja Católica, elas são como essas imagens que Deus mandou, são imagens sagradas, são imagens que estão ali não para tomar o lugar de Deus, mas para nos apontar para Deus. Quando nós olhamos uma imagem de Jesus Cristo na cruz, ali na igreja ou em casa, em qualquer lugar, não é a imagem, não é o gesso, não é o barro, não é a madeira, não é o metal, não é aquilo ali que está ali diante de nós mas é aquilo ali, é um ícone que aponta para a realidade que está no céu. Quando olhamos para uma imagem dos santos, para imagens do Espírito Santo, de uma pomba, como é descrito na Bíblia, que o Espírito Santo lá no batismo de João aparece com uma pomba ali, né? Então todas essas imagens, elas nos apontam para uma realidade maior. Nós não adoramos a imagem. A imagem é só um ícone, uma janela que nos levam até Deus, que nos levam às dimensões celestiais, que nos levam à realidade, pelas quais elas foram feitas. Por exemplo, se eu tenho uma imagem da Santíssima Virgem Maria, da Mãe de Deus, diante de mim, e quando eu dobro os meus joelhos diante daquela imagem, eu não estou ali dobrando os meus joelhos diante daquele gesso. Eu estou dobrando o meu joelho diante da imagem que me remete à Mãe Santíssima que está no céu. Então eu peço a intercessão dela, peço a ajuda dela nas orações. Quando eu estou com qualquer imagem sagrada diante de mim, aquelas imagens me levam a Deus, me levam à oração, me levam a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Quando eu estou diante da imagem de um santo que teve uma vida santa aqui na terra, que viveu uma vida tão íntima com Cristo, que é um exemplo, é um modelo para nós,
Então, quando eu olho para aquela imagem, eu louvo a Deus, eu exalto a Deus pelaquela pessoa ali que está representada na imagem, que serviu a Deus de uma forma gloriosa, maravilhosa. Dos mártires que morreram por amor a Deus, né? Ah, mas tem gente que adora, tem pessoas que adoram. Bom, se essas pessoas adoram, elas estão pecando. Se alguma pessoa adora, ela está pecando, ela está errando, faltou ali uma catequese, faltou ali um ensinamento, faltou ela uma leitura bíblica, faltou ela ir aprender um pouco mais. Se ela é católica, faltou ela uma catequese. Então, mas então por isso que não é bom ter, porque daí ninguém vai adorar. Peraí, se vamos tirar todas as imagens porque um ou outro está fazendo errado, então nós vamos tirar todos os carros da terra porque volta e meia acontece um acidente. Nós vamos tirar agora, vamos acabar com os casamentos porque volta e meia acontece um adultério. Não, essa ideia é uma ideia ignorante, é uma ideia errada, né? Acabar com tudo por causa de alguns erros, não. Nós devemos ensinar essas pessoas o certo. E não tirar as imagens porque elas estão errando, mas ensinar elas a fazer o certo. As imagens não são adoradas, nós não adoramos imagens, nós as veneramos, nós as respeitamos, nós as tratamos como sagradas, santas. Por quê? Porque elas nos estão no lugar sagrado, elas nos lembram. Por exemplo, a imagem de Cristo crucificado me lembra da história da minha redenção, da minha salvação, do meu Deus que se entregou na cruz por mim. Tanto que quando na Bíblia Sagrada vai dizer assim como a serpente foi levantada no deserto, como é que ela foi levantada? Numa haste. E lá naquela haste em cima estava uma serpente de bronze. Assim Cristo foi levantado na cruz, ali numa madeira. Jesus foi levantado para a nossa salvação. Então veja, amados, Deus não é contra imagens, tá? Deus é contra a idolatria, tá? E se tirarmos todas as imagens, acabaria com a idolatria? Não, não acabaria com a idolatria. Por quê? Porque quando eu estou diante de qualquer criatura, seja minha esposa, seja meus filhos, seja uma pessoa na rua, seja o sol, seja a lua, seja o mar, se eu estou diante de qualquer criatura, essas criaturas eu posso usá-las como ícones, como janelas para Deus, para louvar Deus, olhar para o sol e dizer: oh, Deus seja louvado porque criou esse sol gigante. Deus seja louvado, olha essa imensidão do mar, como Deus é maravilhoso, né? Olhar as obras de Deus e louvá-lo pela sua criação. Ou eu posso adorar, como tem muita gente que adora o sol, como tem muita gente que adora o mar, como tem muita gente que adora um pedaço de madeira, adora uma árvore, adora alguma coisa, não é? Então, quando essas pessoas olham para aquilo ali e adoram, elas estão idolatrando. Embora não seja uma imagem de gesso, uma imagem católica, mas é uma imagem natural da natureza, da criação. Então, quando eu estou diante da minha esposa, eu posso olhar para ela como uma janela que glorifica a Deus. Eu olho para ela e ao olhar para ela eu vejo Deus, ou eu olho para ela e acho ela do meu tudo, e aí eu começo a idolatrar ela. Então, nós temos que ver essa questão da idolatria. Tudo eu posso idolatrar, como eu posso usar para a glória de Deus como ícone. Ou eu posso usar como ícone, ou eu posso usar como ídolo. Você que escolhe. Quando estamos diante de qualquer criatura, nós somos colocados na parede a decidir se aquilo é um ícone ou se aquilo é um ídolo. Não é mesmo? O dinheiro, o poder, qualquer coisa pode ser um ícone ou pode ser um ídolo. Depende de nós escolhermos o que aquilo vai ser. Quando estamos diante de uma imagem sagrada, pode ser um ícone ou pode ser um ídolo. Não é mesmo? Então, amados, nós devemos ter esse cuidado.
E os ícones, as imagens sagradas, elas nos remetem a Deus, elas nos apontam para Deus, para a obra de Deus, para a glória de Deus, para o louvor a Deus, para a oração a Deus. As imagens sagradas devem ter essa conotação, devem ter esses cuidados de nos levar a buscar a Deus, de nos levar à glória de Deus, de nos apontar para Deus, como as imagens dos santos que viveram uma vida tão íntima com Deus que nós olhamos para aquelas imagens e sentimos ali, a gente vê a glória de Deus na vida daquelas pessoas, a gente vê a graça de Deus, a gente vê Deus na vida daquelas pessoas que estão ali representadas na imagem. A Bíblia é sagrada. Nós podemos olhar ali e ver a beleza da palavra de Deus e nos maravilhar com tudo que está escrito ali. Não adorarmos o livro, mas o livro como um ícone, como uma janela que nos aponta para Deus. A mesma coisa são tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que estão as naturezas, as coisas belezas naturais. Tudo isso pode ser um ícone e quando você vai numa exposição de quadros, e quando você está lá naquela exposição de quadros e você olha para um daqueles quadros e você fica admirado, que quadro belíssimo, quem fez esse quadro, nossa, e você começa a admirar, aqui a pessoa que fez aquele quadro não vai ficar triste com isso, ela vai ficar maravilhada, ela vai dizer, nossa, que bom que você gostou, que bom que você está achando bonito, que bom que você está louvando. Ele vai ficar maravilhado porque você está reconhecendo aquilo que ele fez, você está valorizando aquilo que ele fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Assim é quando nós olhamos para a criação e louvamos a criação, louvamos a Deus através da criação. Louvamos tudo aquilo que Deus fez, não é mesmo? Então, amados, vejam, nós temos que ter isso na nossa mente. Quando nós estamos diante de uma imagem, quando nós dobramos o joelho, dobrar o joelho não é adorar. Tem gente que acha, dobrou o joelho e está adorando. Não é. Você pode dobrar o joelho e pedir uma pessoa em casamento, você não está adorando aquela pessoa. Você pode dobrar o joelho e simplesmente dobrar o joelho para fazer qualquer coisa e não está adorando. Então, você dobrar o joelho diante de uma imagem não significa que você está adorando. Você pode estar ali rezando, você pode estar ali orando, falando com Deus e pedindo a intercessão daquela pessoa que está representada na imagem. Mas tem gente que beija, leva em procissão. Sim, levamos em procissão as imagens sagradas. A gente vê na Bíblia o povo de Israel levando em procissão a Arca da Aliança, que representava Deus, né? Era sagrado aquela Arca da Aliança. Havia-se um temor, ninguém podia tocar de qualquer jeito naquela arca. Aquela arca tinha que estar no lugar correto, e aonde a arca passava, abençoava. Quando o povo de Israel estava bem com Deus, com aquela arca, eles venciam as guerras. Então, você vai ver aquela arca sendo levada em procissões. E o que era aquilo? Era adoração? Não era. Então, veja, nós temos que entender a Bíblia Sagrada, compreender a Santa Tradição e ver que tudo tem um fundamento, nada está ali por acaso. E se está ali, é porque a Santa Igreja tem todo o cuidado de nos ensinar a como fazer, como reverenciar, como venerar, como se portar diante das imagens, diante daquilo que é sagrado, diante dos sacramentais, diante dos sacramentos, diante do sagrado. A Santa Igreja tem esse cuidado de nos ensinar, de nos educar ao culto santo a Deus, à liturgia, as imagens sagradas, a como rezar, a como agradar a Deus. Por isso, amados, esse é um breve vídeo falando sobre imagens, porque eu sei que muita gente tem dúvida. Vocês, os católicos, adoram imagem? Não, há 2000 anos, católico não adora imagens. Você vai encontrar relatos
de imagens desde os primeiros séculos da Santa Igreja, desde os primórdios da Igreja. Os cristãos já faziam imagens de peixes, já faziam imagens da Mãe Santíssima com Jesus no ventre. Você vai ver imagens de Noé e a arca, de imagens de várias coisas que naquela época eles faziam, imagens dos jovens na fornalha de fogo ardente. Você vai ver, até porque não se tinha muito, mas os que se tem, tem várias. Não se tinha muito porque na época os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram mortos, eram perseguidos pelos romanos, então não se tinha tempo de fazer coisas muito elaboradas, mas havia muitos rascunhos nos túmulos, orações, rezas para os mortos, imagens sagradas. Então veja, amados, Deus não é contra a imagem, a sagrada tradição não é contra a imagem. As imagens, como diz se não me falha a memória, São Jerônimo, deixa eu ver aqui, São João Damasceno, doutor da igreja, grande defensor das imagens no concílio de Nicéia, olha só, no concílio de Nicéia, lá nos primeiros séculos da igreja, o que ele dizia, o que a Bíblia é para os que sabem ler, as imagens é para os iletrados. Então veja, a Bíblia dos iletrados eram as imagens. Como as imagens nos evangelizam. Eu mesmo, quando entrei pela primeira vez na Santa Igreja, aquelas imagens me tocaram. Antes de o padre abrir a boca para falar alguma coisa, antes da Santa Missa começar, aquelas imagens de Jesus, aquelas imagens da Via Sacra, tudo aquilo ali, a imagem do Cristo crucificado lá no centro do altar, tudo aquilo já me evangelizava. A imagem da Mãe Santíssima, tudo aquilo já falava de Jesus para mim. Então veja, amados, a importância das imagens na época em que havia muitos analfabetos. Ainda hoje existem muitos analfabetos, né? Muita gente que não sabe ler, nem compreender o que lê, mas as imagens falam muito. As imagens se tornam Bíblia para eles, né? Então é maravilhoso ter imagens sagradas, imagens que nos levam a buscar a Deus, imagens que nos apontam para Deus, imagens que fazem nós ter mais intimidade com Deus, rezar, orar, imagens de pessoas que foram santos aqui e que tiveram uma vida tão íntima com Cristo, que são referências para nós. Eu acredito que eu falei tudo que eu anotei aqui, eu fiz algumas anotações, então eu acredito que eu toquei em todos os pontos, né? Então ficamos por aqui, amados. Esse foi o meu vídeo sobre imagens. Eu sei que muita gente tem dúvida. Se você quiser se aprofundar mais, faça uma catequese, leia o Catecismo da Igreja Católica, busque compreender sobre o que de fato são as imagens. Eu tentei explicar aqui rapidamente, poucas palavras, mas se aprofundem, vão conhecer. É belíssimo você entrar numa igreja onde tem belas imagens que nos faz rezar, que nos quebrantam o nosso coração, que nos levam mais perto de Deus. Imagens tão belas que louvam a Deus, que ao olhar para aquelas imagens a gente vê ali a glória de Deus, a beleza de Deus, aquelas imagens sacras nos evangelizam. Eu já vi tantas imagens belíssimas que me tocaram assim maravilhosamente em várias igrejas que eu já fui. Então, amados, as imagens são um recurso maravilhoso para evangelizar, as imagens são um recurso maravilhoso para ornamentar, para nos fazer rezar, para nos termos como altares de oração. Então, é maravilhoso. Não tenha preconceito, não tenha medo de ter imagens, não tenha, porque às vezes eu vi tantas pessoas que tinham imagem de cavalinho, imagem de elefante, imagem de lugar, de paisagens, mas uma imagem sagrada não podia ter. Então olha que contradição, né? Se não é para ter imagem, não é para ter imagem nenhuma.
mas tinha imagem de tantas coisas, menos uma imagem sagrada, uma imagem cristã, uma imagem católica. Que Deus os abençoe e até um próximo vídeo, se Deus quiser.